Bem-vindos ao Hype, o programa do Clube Geek sobre as notícias da semana. Eu sou o Daniel, estou aqui com o Gui. Olá pessoal! E temos aqui mais uma série de notícias para discutir. Vamos lá a isso então, sem perder tempo. Vamos a isso. Ora, primeira notícia. Portanto, Stranger Things está no meio de um processo judicial por alegadamente ser uma ideia roubada. Portanto, ora, quem é que pôs o... Quem é que os processou foi o Kessler. Mas como é que ele se chama? Charlie Kessler. Charlie Kessler. Pronto, Charlie Kessler, o que ele alega é que ele fez um pitch, portanto, vendeu a ideia de uma história muito semelhante a Stranger Things aos irmãos Russo em 2014. Atrelado a esse pitch estava uma curta associada a esse pitch. E a curta chamava-se de The Montauk Project. Basicamente, porque assim, Stranger Things é baseado em teorias reais ou factos reais, podemos ir por aí, The Montauk Project baseava-se exatamente nas mesmas teorias, nos mesmos factos. E a história é muito semelhante. É assim, processos destes há muitos em Hollywood. A questão deste processo é que há uma particularidade grave, muito, muito grave, que os irmãos Russo, quando venderam a ideia da série à Netflix, venderam sob o título de Montauk. Logo, o mesmo título da curta e da ideia do Kessler. E, aliás, não só isso, que quando saíram as primeiras notícias da série, a série era falada pela comunicação social como The Montauk, não como Stranger Things. Portanto, o nome de Stranger Things veio muito depois na produção. Portanto, logo no início a série chamava-se The Montauk. É difícil aqui pormos um bocado do lado dos irmãos Russos. Eu não sei, não sabe o que aconteceu. Isto pode ser uma coincidência, uma super coincidência, né? Como nunca houve, mas parece que realmente há aqui algo por detrás, e se calhar o Kessler tem razão quando diz que os Russos roubaram-lhe a ideia. Como tu disseste, este género de processos legais estão a acontecer constantemente em Hollywood. É muito, muito frequente argumentos e histórias semelhantes andarem a circular pelo processo, pelo circuito dos produtores e dos escritores. É relativamente frequente, inclusive, os rascunhos de argumentos serem passados de escritor em escritor e de produtor em produtor para ver se alguém gosta das ideias e se alguém quer pegar nas ideias. Portanto, que mesmo que tenha existido a determinada altura, e não estou a dizer que não existiu, quase certamente existiu um argumento chamado Montauk sobre uma história muito semelhante à do Stranger Things. Essa história provavelmente passou ainda por uma data de mãos e por uma data de olhos antes dos irmãos Duffer. Eu acho que estavas a dizer os Russo, mas são os irmãos Duffer. São os Russo da Marvel. Já demasiados irmãos no meio disto tudo. Mas portanto, não me espanta nada que os irmãos Duffer tenham de facto visto e que lhes tenha passado pelos olhos um argumento muito semelhante. Agora, o facto do argumento ser semelhante, quer seja inspirado pelos mesmos eventos reais ou não, vai uma distância grande até ser um plágio. Porque lendo aqui o artigo e vendo as coisas, vendo os pontos que são de facto semelhantes entre um e o outro, aquilo que eles dizem é que há uma criança que desaparece, um polícia atormentado pelo seu passado que vai à procura dele,
uma conspiração numa base militar que faz experiências em crianças, e um monstro que abre um portal. Agora, é verdade que vendo isto assim, isto parece muito com o Stranger Things, mas basta mudares aqui um ou outro detalhe nisto, isto pode-se parecer com qualquer outra história que tu queiras. Eu sei, meu, eu concordo contigo, as histórias são muito semelhantes, mas o que para mim é mais evidente não é isso. É o facto dos Duffer, não me enganei agora, dos Duffer, terem vendido a série à Netflix sob o nome de Montauk, que é exatamente o mesmo nome da curta que lhes foi vendida. E não só isso, que quando saíram as notícias sobre a série ter recebido a luz verde, o título da série era Montauk, não era Stranger Things. Portanto, isto é um bocado difícil não ver as semelhanças. Eu percebo o que tu queres dizer, mas Montauk é o nome de uma cidade. Não é como se fosse uma palavra inventada que o Kessler tenha arranjado porque era muito gira para o nome dele, e depois eles roubaram esse título. Este género de títulos de trabalho, que é o título que uma obra tem antes de ter o seu título final, habitualmente são coisas muito banais que estão diretamente relacionadas com o material base, e assumindo que os Duffer estão a dizer a verdade, que também se inspiraram nos mesmos eventos reais que aconteceram na mesma cidade de Montauk para construírem a sua própria história de Stranger Things, não acho que o facto do título ser o mesmo seja uma coincidência assim tão grande. Se quisermos ir por aí, o filme do Eternal Sunshine of the Spotless Mind também se passa em Montauk. Portanto, sim, mas a questão aqui é... Não sei se dou muito crédito a isto. Ok, a questão é que o Kessler vendeu-lhes a ideia em 2014, não é? E a série da Netflix recebeu a luz verde em 2015. Portanto, não é assim, se realmente houve esta reunião com os Duffer e eles um ano depois vendeu uma série exatamente igual e com exatamente o mesmo nome, isto é um bocado, assim, para mim isto tem aqui algo para pegar. Eu percebo, e eu vejo onde isto levanta suspeitas. Eu estou a fazer aqui de advogado do diabo, estou a explorar isto pelo outro lado e a arranjar justificações para isto não ser um plágio. Mas, é daquelas coisas em que é muito, muito difícil ser original em Hollywood. Não é por acaso que todos os anos, que quando surge um filme de catástrofe, por exemplo, aparecem logo 3 ou 4 filmes de catástrofe a estrear quase ao mesmo tempo, e mais uma vez isso acontece porque esse argumento de catástrofe passa por toda a gente, passa pelos produtores todos, e os produtores acham, olha, ok, vem uma coisa grande de catástrofe, vamos também nós aproveitar isto e fazer também uma coisa desse género. Sim. Portanto, sim. Não sei, eu concordo contigo, acho que há aqui elementos que são muito, muito suspeitos, mas continua a haver uma versão desta história na qual não há erros, ou não há maleficência por parte de ninguém. Ok. Avançando para outras coisas um bocadinho mais excitantes, eu acho que isto saiu no site no site oficial da Delos, que é a empresa que gera o parque do Westworld, ou seja, a empresa ficcional que dentro da série do Westworld gera o parque de diversões. A Delos tem o seu site na internet e lá pôs uma publicidade para um segundo parque. Agora, este segundo parque nós já sabemos o que é, já vimos nos trailers, já tínhamos visto uma sugestão disto na temporada anterior, é o Parque dos Samurais. Que agora, com esta nova publicidade oficial da Delos para esse parque, percebemos que não é o Parque dos Samurais, chama-se Shogun World. E eles têm fazem o seu pitch, vendem o Shogun World, e basicamente o que eles dizem é assim: para aqueles para quem o Westworld não é suficiente,
para o verdadeiro conhecedor do gore, ele pode agora explorar as suas fantasias com o rasgar de uma katana. Modelado a partir do período Edo do Japão, o Shogun World oferece uma possibilidade aos convidados para canalizarem o seu guerreiro interior numa paisagem de extrema beleza e horror profundo. Agora, isto é muito divertido. É muito engraçado eles estarem a explorar isto, porque este pitch parece relativamente diferente. Ou melhor, não é que seja em si diferente, mas a própria Delos parece estar a sair do seu caminho para dizer: este parque, o Shogun World, é diferente do Westworld. Sim, e a mim levanta uma questão que acho que é muito pertinente. Será que este parque também foi construído pela mesma pessoa? Nós sabemos que o... Como é que ele se chamava? Agora não me lembro, mas, agora de repente deu-me uma branca. O Robert Ford. Pronto, o Ford... Que era nós sabemos que o Ford... Pronto, exatamente, era a personagem do Anthony Hopkins. Do Anthony Hopkins. Bom, nós sabemos que o Ford foi o criador da empresa. Portanto, foi ele que fundou a empresa, juntamente com outro amigo, não é? Uhum. Mas ele, pelo menos na primeira temporada, ele estava muito focado em Westworld. Estava muito focado naquele parque. E ele levanta a questão de: será que há outra pessoa por trás deste Shogun World? Será que era só ele? Será que apesar dos bastidores serem os mesmos, os parques estão de facto separados uns dos outros? Portanto, a revolta que está a acontecer em Westworld pode não afetar o Shogun World? Há aqui... Essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque tem imensas consequências para a narrativa da segunda temporada. Eu acho que até agora ainda não tivemos elementos nenhuns específicos ou concretos que nos permitam responder a essa tua pergunta. Mas é tão divertido especular, portanto vamos especular para a frente. O que eu acho, a decisão que eu tomaria para tornar isto particularmente interessante seria o seguinte: se fosse eu a escrever isto, eu diria que o Robert Ford teve mão a criar ambos os parques, mas depois se focou mais no Westworld. E foi só no Westworld que ele continuou a fazer aquelas experiências para a consciência dos androides, pondo-lhes aquelas reveries, que são as coisas que lhes permitem manter memórias ao longo do tempo e eventualmente ganharem autoconsciência, que ele só fez isso no Westworld. Isso permite que o mundo do Shogun World seja um parque normal, onde os hosts, os robôs, não têm autoconsciência, ou seja, continuam tal e qual como os robôs do Westworld eram ao início, e que agora, no início desta segunda temporada, quando vimos o Shogun World, ele vai estar no seu status quo normal. O que isso faz permite que as personagens e os robôs do Westworld, ao entrarem em contacto com o Shogun World, consigam ver esse mundo como um reflexo do seu, mas ainda não mudado. E, pensa nisto, o que era giro era, por exemplo, a Maeve ou a Dolores, não sabemos ainda bem quem vai influenciar mais o Shogun World, chegar lá e fazer de propósito para inserir as reveries nesses robôs e provocar uma revolução lá também. Isso é interessante. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria a Dolores para ter esse papel. Porque pelo trailer da segunda temporada parece que a Maeve está muito focada em encontrar a filha e não propriamente na revolução. Ou na consciencialização dos robôs. Portanto, ela está muito focada na filha. Ela quer encontrar a filha. E a Dolores já que parece que realmente está a encabeçar a revolta. Portanto, nesse caso eu escolheria a Dolores para ter esse papel. Agora, eu gostei da tua teoria. Eu faria apenas algumas mudanças. O que é que tu fazias? O
Portanto, o que eu acho, tu disseste que o Ford criou tudo, mas depois focou-se apenas em Westworld. O que eu diria era que o Ford criou o Westworld, portanto, criou aqueles robôs para aquela temática, e depois, obviamente, isto são negócios, não é? E o corporativismo e a empresa e os acionistas quiseram mais e criaram depois um outro parque, a partir do trabalho do Ford. E é por isso que o Ford está muito focado no Westworld, e ele nem sequer menciona o Shogun World, porque para ele, como ele é muito orgulhoso, né? Ele é muito defensor da sua própria criação. Portanto, ele pode ver o Shogun World como algo tipo algo mau, algo como, né? algo como nem sequer deveria de existir. Sim. Ele pode. E se calhar é por isso que ele. Exato. Diz, desculpa, e é por isso que é por isso que ele nem sequer menciona o Shogun World, e temos só aquele easter eggzinho no final da primeira temporada. Mas essa ideia é gira, e eu gosto da. Vejo isso na personagem do Robert Ford, ele achar que o outro parque não é bom o suficiente, ou que seja uma corrupção do trabalho original dele, ou uma cópia barata, e portanto ter algum desdém e ter desdém por esse parque novo. Mas nessa tua linha de pensamento, achas que seria por causa disso, pelo facto do Shogun World ter sido criado pela corporação e não pelo Robert Ford, achas que é por causa disso que o mundo é diferente, ou qualitativamente diferente? Porque eles aqui dão a entender que é um mundo mais violento. Sim, poderá ser, porque sabes que o ser humano quer sempre mais e maior, percebes? E o Shogun World parece ser isso, percebes? Parece ser mais violência, parece ser mais imersão nas fantasias de cada um, parece ser maior, portanto é tudo maior. Estou a perceber. E é assim quando... Aliás, lá vou eu fazer o hate, não é? Mas ainda não vi o filme, mas ao que parece o novo Pacific Rim é isso, percebes? Sim. É pegar em algo que é uma criação, não é, de um artista, e fazer mais, maior, percebes? E que não quer dizer que seja melhor. Sim, estou a perceber. E sim, e é por aí. Portanto, eu não sei, acho que faz sentido. Esta teoria. Sim, eu percebo o que tu queres dizer, e isso também é também seria uma abordagem interessante, mostrar de que maneira um mundo com esta complexidade a ser criado por uma pessoa que não o gênio do Robert Ford, de que maneira é que esse mundo seria pior, entre aspas. Não é que fosse tecnicamente pior, mas seria um mundo mais superficial, talvez, com menos complexidade. Sim, com menos profundidade, exatamente, sim. Podia ter narrativas mais simplistas, entendes? Certo. E estar muito focado na ação do momento. Percebes? Não sei se me faz entender, tipo, não havia aquelas historiazinhas, mas havia tipo, ok, chega ali, matas aquele gajo e pronto, percebes? Estou a perceber. Estas experiências. Até porque o Ford estava completamente... Portanto, na primeira temporada ele lutou a temporada toda contra os diretores da empresa, né? Queriam mais experiências em Westworld. Queriam mais experiências, né? Portanto, ele sempre lutou contra isso. Porque a sua criação. Pronto, lá está o criador a proteger a criação, né? Exato. Agora, o Shogun World é tipo whatever, estás a ver? Tipo, caga nisso. Yeah. façam o que quiserem, porque não é meu. Percebes? Estou a perceber. Ora, partindo daqui para outras coisas, quando estamos a falar de Morty e de Gorn, vamos falar sobre o Deathstroke. Portanto, o Deathstroke apareceu na cena pós-créditos de Liga da Justiça, protagonizado pelo Joe Manganiello. Manganiello. Bom, uma cena que apareceu do nada, que é de paraquedas. Mas ao que parece, pelo menos segundo o ator, segundo o nosso Joe, o filme está em desenvolvimento, ou pelo menos está a ser pensado. O que é que eu acho sobre isto? É Warner Bros. É DC, portanto eu não acho nada disto, né? Eu não acho nada disto. Se
se a Batgirl foi abaixo, né? Porque é que haveria do filme do Deathstroke ir à frente? Eu neste momento já perdi a conta aos filmes da Warner Brothers que estão em desenvolvimento, que deixam de estar em desenvolvimento, que estão em desenvolvimento nos bastidores, mas ninguém sabe nada acerca disso e vão saindo. Eu, honestamente, já não tenho sequer paciência nem vontade de estar a prestar atenção a isto. Quando sair um filme, eu acredito que o filme existe. Até lá, tudo isto, todo este barulho, por esta altura isto já é só ruído, é marketing de atirar à parede e ver o que é que cola. Quanto mais informação deste género completamente desgovernada sai cá para fora, só mais me convence que a Warner Brothers não sabe bem o que é que está a fazer e que estão a colar as coisas com custo. Portanto, mais valia o Joe Manganiello não ter dito nada, que o filme quando saía, ou quando eles tivessem mesmo coisas confirmadas, saía cá para fora. Isto aqui, não acho que este género de notícias, que este género de rumores sejam sequer benéficos para o DCEU ou para a Warner Brothers. É para assim, olha, o que eu vejo disto é o Joe a vender o peixe dele, percebes? Não é mais do que isso. É tipo... Porque assim, o Joe sempre foi... Ele estava ligado ao filme do Batman que o Ben Affleck iria realizar. Portanto, ele iria ser o vilão. Até saiu um videozinho e tudo que o Ben Affleck pôs na net. Portanto, o Joe sempre esteve ligado à personagem desde essa época. Portanto, eu acho que isto aqui é mais o gajo a dizer, olha, eu estou aqui, não se esqueçam, eu sou o Deathstroke, portanto vejam se me chamam. Não, isso é uma coisa que ultimamente nós temos vindo a acontecer cada vez mais. Eu lembro-me que a determinada altura, quando ainda não estava certo o cast do Cable, houve uma data de atores que vieram para o Twitter fazer uma espécie de autopromoção para serem escolhidos, porque neste momento uma pessoa ser cast para um destes papéis é quase uma reforma. Tu entras para um filme, para uma sequência de filmes de super-heróis e tens a vida ganha durante 10 anos. É verdade. Portanto, não me espanta nada que o Joe Manganiello esteja, tal e qual como tu estás a dizer, a vender o seu próprio peixe, a autopromover-se e a tentar criar expectativas ou hype entre os fãs, porque ele também já se percebeu que o hype dos fãs tem influência nestas decisões. Claro. Continuando, e para hype de fãs, ou nesta situação um bocadinho contra o hype dos fãs, o Ryan Johnson, o escritor e realizador do último Star Wars, o The Last Jedi, que teve uma recepção muito ambígua, digamos, por parte dos fãs. Houve muita gente a não gostar nada do filme. O Ryan Johnson, numa entrevista, veio explicar qual era a visão dele para a nova trilogia Star Wars. Qual é a visão dele para a nova trilogia de Star Wars, que nós já sabemos, já está confirmado que ele vai fazê-la, até este momento não há nenhuma informação em contrário. E aquilo que ele diz é que o único objetivo dele para a nova trilogia de Star Wars é capturar aquilo que a trilogia original o fazia sentir enquanto ele era criança. Seja de iconografia, seja o que for, qual é o espírito da trilogia original que ele consegue, que ele quer transpor para a nova trilogia dele. Ele diz que está a tentar chegar às questões fundamentais de o que faz a trilogia do Star Wars ser aquilo que foi. E, Daniel, eu vou-te atirar esta pergunta para o colo, é uma pergunta complicada, mas o que é que tu achas que são as questões fundamentais que fazem o Star Wars original ser aquilo que foi? Isto é uma... Não, sabe porquê? Porque é uma pergunta complicada, porque Star Wars não fez parte da minha geração, percebes? Eu não cresci de todo com o Star Wars original. Portanto, para mim... eu estou muito mais ligado à segunda trilogia do que à primeira trilogia.
Eu sei que isto aqui vão-me espancar quando virem na rua, mas é verdade. É verdade. Portanto, quando saiu o episódio 1, pá, eu devia ter, pá, sei lá, uns 11 anos, 10 anos, portanto, fez parte da minha infância, da minha juventude. Esses 3 filmes, portanto. Mas é assim, a magia de Star Wars portanto, primeiro o núcleo de personagens, portanto, aquela camaradagem. Depois, o que eu acho é que não se leva muito a sério também. Pelo menos a primeira trilogia é muito leve, as personagens são. Portanto, lá está, tem muito ar de blockbuster, estás a perceber? Portanto, é bem feito, mas não tem ali muita profundidade porque nem sequer quer ter profundidade. Depois tens aquela ameaça que faz parte da família. Portanto, no segundo filme nós sabemos que o Darth Vader é o pai do Luke. Portanto, tem essa... É aquela magia, não sei, é difícil. Tu consegues responder isto aqui melhor do que eu, porque acho que faz mais parte da tua geração do que para mim. Faz sim, senhor. Mas pronto, eu acho que é aquela magia que eu confesso que os filmes que vieram depois não conseguiram transmitir tão bem. Eu confesso isso. Portanto, quando estreou o episódio 1, A Ameaça Fantasma, eu tinha 14 anos. Portanto, por essa altura, eu já tinha visto a primeira trilogia para aí umas 4 vezes. Não que eu, obviamente, não a apanhei no cinema, mas o meu pai e o meu tio adoravam Star Wars e mostraram-me a primeira trilogia montes de vezes em VHS. E eu apaixonei-me por Star Wars à custa da primeira trilogia. Para mim, era muito a sensação de aventura. A ideia de que, como tu disseste, tens um grupo pequeno de amigos que se metem-se numa coisa muito maior do que eles e à custa de aventura e coragem e sacrifício conseguem vencer contra o mal. E o facto daquilo se passar no espaço. Portanto, tens uma narrativa do herói muito clássica, com elementos que são muito associados às aventuras medievais, ou não aventuras medievais necessariamente, mas aventuras passadas num ambiente medieval ou de fantasia, mas passado no espaço. Mas essa aventura quase... essa abordagem é uma aventura quase infantil, muito simples de entender, do bem contra o mal, para mim foi o que me pegou. Mas o que é interessante aqui é que o Last Jedi, do Rian Johnson, é exatamente uma quebra com esses preceitos do Star Wars. Portanto, ao passo que na primeira trilogia de Star Wars tinhas a ideia do Luke Skywalker, que é o filho perdido do grande cavaleiro, e a princesa e o Rogue, tens aqui uma data de gente que cresceu e tem uma linhagem real, que é o que acontece aos príncipes, que é o que acontece às princesas, e isso era muito a ideia central da primeira temporada. Era essa história de reis e princesas e traições, mas transportada para o espaço. O que o Rian Johnson fez com o Last Jedi foi uma quebra com isso. Portanto, enquanto que isto é a segunda notícia de que nós vamos falar, o J.J. Abrams tinha ideias muito diferentes para de onde é que a Rey vinha. Ele tinha supostamente um plano muito bem definido para quem é que eram os pais da Rey. E os pais da Rey seriam personagens significativas na história do Star Wars. Agora, provavelmente nós, o mais certo é nunca virmos a descobrir exatamente o que é que ele tinha em mente, mas isto remete muito para a primeira trilogia, na qual tanto Luke Skywalker como a Leia também têm uma linhagem parental muito importante que define quem eles são. Agora, com o Last Jedi, o Rian Johnson fugiu disso. E disse-nos, não, a Rey não tem uma linhagem parental normal. Ela é uma pessoa absolutamente banal, uma pessoa normalíssima, que apesar disso, apesar de não ter uma
uma linhagem real, apesar de não ter um sangue especial nas veias, apesar disso conseguiu transformar-se numa heroína. Portanto, o facto de ele ter fugido desta ideia tanto do J.J. Abrams como, paralelamente, da trilogia original, mas ele agora dizer que está a tentar ir buscar as ideias da trilogia original, não vou dizer que isto me desilude, muito pelo contrário, deixa-me muito mais intrigado sobre o que vem aí. Opa, eu não gostei do Último Jedi, mas eu não gostei, não foi por causa da realização do Rian Johnson, que é uma excelente realização. Portanto, eu não gostei por causa das mudanças que foram feitas ao que foi apresentado no Despertar da Força, precisamente o filme do J.J. Abrams, que já vamos falar sobre isso. Portanto, eu não estou de pé atrás com esta nova trilogia que o Rian Johnson está a desenvolver, porque ele está a desenvolver as bases. Portanto, realmente pode ser aqui algo bom. Indo para outra notícia, é precisamente o porquê de eu não gostar do Último Jedi. É porque o filme do J.J. Abrams apresentou ideias e apresentou caminhos que foram completamente ignorados pelo Último Jedi. Ignorados e mudados. E isto levanta uma questão, porque a Marvel portanto, é o exemplo máximo, não é? De ter um grupo de escritores que planeia a história toda do universo, não é? E, supostamente, a Lucasfilm também tem um grupo de escritores que planeia a história ao longo dos filmes todos. Portanto, como é que é possível o Rian Johnson ter chegado à Lucasfilm e dizer assim, ok, o J.J. Abrams apresentou isto aqui, que seguiria este caminho, que era óbvio, e eu estou-me a cagar para isso, portanto, vou fazer à minha maneira. Portanto, como é que alguém como o Rian Johnson conseguiu ir com essa avante? É isso que eu acho muito estranho nisto tudo. Opa, continua, desculpa. Porque assim, estes filmes têm que ser muito bem planeados. Primeiro porque tem que fazer ligação a uma grande tradição que vem por trás, não é? E tem que fazer sentido. O J.J. Abrams apresentou as suas ideias que de certeza estavam ou melhor, iam de acordo ao que o grupo de escritores planeou, não é? E depois vem o Rian Johnson e quebra com isso tudo. Não sei, algo aconteceu ali por trás, porque nós já vimos imensos realizadores e argumentistas serem despedidos de filmes de Star Wars por não seguirem aquilo que a Lucasfilm quer fazer, não é? E depois vem o Rian Johnson e muda completamente, muda tudo o que foi apresentado no filme anterior e vai em frente e ainda por cima lhe dão mais responsabilidade dentro da Lucasfilm. Tens uma resposta muito, muito simples para isso, que é que os estúdios gostaram das ideias deles, das ideias do Rian Johnson, e acharam que, apesar de ser um desvio grande àquilo que poderia e provavelmente estaria a ser planeado, esse desvio era uma direção melhor. Eu pessoalmente concordo. Eu gostei da maneira como ele se desviou do Force Awakens. Eu gostei da maneira como ele subverteu as expectativas que tinham sido criadas. Agora, isto eu diria que é sobretudo mesmo uma questão de gosto. Ou aprecias as mudanças que ele fez, ou não aprecias as mudanças que ele fez. Mas como tu disseste, o filme continua bem realizado, está bem feito. Sim, tecnicamente ele está excelente, não é? O meu problema é mesmo o argumento. Pronto, lá está, mas se falarmos sobre o parentesco da Rey, eu gostei de ela não ser ninguém importante, percebes? Porque isso é a própria, lá está, é a própria temática que o filme quis transmitir, que é a força está em qualquer pessoa. Na pessoa. Está no povo, percebes? Está no povo, não está tipo na realeza. Mas é mesmo isso, e essa ideia é muito gira. E assim, esse momento
não foi esse momento que nos agradou no filme. Foi tudo o resto. Foi a temática, foi as personagens terem comportamentos completamente diferentes do que tiveram antes. Portanto, foi muitas outras coisas e não essa revelação de que os pais da Rey são uns quaisquer. Mas então, dito isso, continuas a confiar no Rian Johnson para criar uma trilogia toda do zero? Sim, lá está, porque foi isso que eu disse. O Rian Johnson aqui vai criar as bases. Não vai ter que ligar o seu trabalho ao que já foi feito. Certo. Ou melhor, ele tem que ligar porque estamos no mesmo universo, mas não é uma ligação direta. Certo. Portanto, tendo isso em conta, o que vai em frente pode ser algo bem porreiro. Agora, neste último Jedi, ele tinha, na minha opinião, ele tinha que obrigatoriamente ligar às bases que foram lançadas no Espada da Força por uma questão de coerência só. Então deixa-me voltar a ser do contra e deixa-me atirar mais uma pedra para essa engrenagem. No fim dos anos, agora não quero estar a dizer um grande disparate, mas se eu não me engano, no fim dos anos 40 e 50, o sistema de Hollywood era centrado na produção. E eram as produtoras e os produtores que estavam a supervisionar todos os projetos e os filmes que saíam, quer estivessem ligados uns aos outros ou não, e na altura não estavam, mas os escritores eram escolhidos pelos produtores, os realizadores eram escolhidos pelos produtores, ou seja, era uma indústria de cinema produtor-ocêntrica, se estou a ser claro. E foi muito em reação a isso, porque toda a gente começou a achar que os filmes eram todos iguais e tinham todos o mesmo tom, lá está, porque estavam a vir todos do mesmo conjunto de cabeças, que surgiu o cinema de autor dos anos 60 e 70. Foi uma reação a isso. E o que eu vejo agora é um bocado isso a acontecer outra vez. E eu ponho o Rian Johnson nessa mesma categoria de realizadores que estão a fugir ao sistema centrado nas equipas de produção. É assim, tudo bem, sou completamente a favor, mas se ele quer entrar numa franquia em desenvolvimento e quer fazer algo que é completamente diferente do que foi feito antes, então ele que cria algo próprio. Ele que não entre numa franquia que está a ser construída num determinado caminho e muda esse caminho completamente, porque a franquia deixa de ter coerência. Não é? E neste momento, esta terceira franquia de Star Wars não tem coerência por causa dos últimos Jedi. Eu percebo o que tu estás a dizer, vejo o racional dos teus pontos. Eu discordo, lá está, mais uma vez por uma questão de gosto. Eu achei piada ao Last Jedi, gosto de como o filme foi, mas é uma situação de gosto mesmo. Ora, sou eu agora. És tu. Acho que sou eu, sim. Portanto, continuando no espaço, falar de Star Trek, o eterno rival de Star Wars. O novo filme está em desenvolvimento e estão a ser escritos 3 argumentos. Isto é muito interessante. Portanto, nós já sabíamos que o Quentin Tarantino tinha avançado com uma ideia. Portanto, ele é que abordou o estúdio e disse assim, olha, eu tenho uma ideia para Star Trek, estou a escrever um argumento para Star Trek, portanto, se vocês quiserem esperar pelo meu argumento, esperam. Obviamente que o estúdio está a esperar pelo argumento do Quentin Tarantino. Mas, à parte, portanto, ao mesmo tempo, quando o Quentin Tarantino chegou ao estúdio e disse que estava a escrever um argumento para o novo filme de Star Trek, outros 2 argumentos estavam a ser escritos. Portanto, um deles está a ser escrito pelo Simon Pegg e pelo Doug Jung. Epá, eu nomes ingleses são uma nódoa. Que foi a dupla que escreveu o último filme. E o outro argumento está a ser escrito pelo Patrick McKay e pelo John D. Payne, que também foi a dupla que escreveu o primeiro rascunho do argumento do último filme. Portanto, é assim, lá está, vamos ver o que sai daqui. A minha opinião sobre o Quentin Tarantino, eu não sei se a pegada do Tarantino encaixa com Star Trek. Santinho. A Sara agradece.
Pá, não sei, é assim, eu gosto muito, eu sou muito fã do Tarantino, mas pá, não sei se joga. Mas lá está, pode ser algo muito interessante. O Tarantino nunca mergulhou em ficção científica e pode ser algo muito, muito interessante daqui. Eu estou muito entusiasmado com esta ideia. Apesar de eu gostar imenso do Simon Pegg como escritor e ter gostado muito da história do último Star Trek, há poucas coisas que eu queira mais do que ver o Tarantino a escrever um filme do Star Trek. Eu percebo o que tu queres dizer. O Quentin Tarantino nunca fez ficção científica, mas honestamente eu acho que o género se aplica. Pensa assim, o Star Wars em si mesmo já é muito reminiscente de um western no espaço, tem muitos elementos de um western no espaço. O Tarantino faz westerns fantasticamente bem, portanto eu acho que ele é capaz de fazer uma coisa muito, muito específica, muito, muito curiosa, passada no espaço, sobretudo porque eu lembro-me de ver alguns episódios de séries que não tinham habitualmente nada a ver com o género do Tarantino. Lembro-me que um bocado ao início, não foi no início da carreira dele, ele já era famoso, já tinha feito o Pulp Fiction, e ele a determinada altura realizou um episódio do ER, que era aquela série do serviço de urgências. Ele realizou um episódio dessa série e lá está, um drama novelesco passado num serviço de urgências, não é nada aquilo que tu estarias à espera associado ao Tarantino, mas a verdade é que ele realiza um episódio muito giro que não foge nada ao tom da série no geral e, no entanto, tu consegues ver ali marcas clássicas do Tarantino pelo meio. Eu estou muito, muito entusiasmado por esta possibilidade. Eu estou a torcer para que o Tarantino consiga, para que seja a versão do Tarantino a escolhida para isto. Sim, lá está. Eu sou muito a favor. Eu quero muito ver a visão do Tarantino em Star Trek. Portanto, por mim, já há força nisso. Avançando, tivemos uma notícia que para mim foi... Eu acho que esta notícia já era um rumor. Eu já tinha ouvido... Era um rumor e não foi confirmado, mas muitos sites de nome e que são credíveis, porra, não estava a sair, e são credíveis, portanto, muitos sites estão a dizer que muitas fontes confirmaram que realmente é verdade. Não saiu nada oficial, mas nós vamos tratar como se fosse oficial. E do que é que nós estamos a falar? Estamos a falar da notícia de que o Woody Harrelson foi confirmado, entre aspas, lá está, tomem isto com grão de sal, o Woody Harrelson foi confirmado para ser o Carnage no filme do Venom. O Carnage é outro vilão do Homem-Aranha, é uma personagem derivada do Venom e dentro da banda desenhada é uma personagem chamada Cletus Cassidy, que é um serial killer que também fica infectado ou controlado por um derivado do simbiote do Venom, que neste caso se chama Carnage. Ao passo que o Venom, apesar de já ser muito violento e um bocado doido, apesar disso, o Venom costuma conseguir ser estratégico e consegue ainda tomar decisões mais ou menos racionais, apesar de ser muito, muito violento. O Carnage é só doido, massacra pessoas, não está lá para estratégia nenhuma, ele é mesmo psicótico. Agora, eu acho que o Woody Harrelson é uma boa escolha para esta personagem. Ele já tem uns olhos meio doidos e nós sabemos que ele é um excelente ator, portanto vê-lo a interpretar esta personagem, para mim, deixa-me todo contente. O que eu já não gosto muito e o que me deixa um bocadinho de pé atrás é que o facto de eles estarem a pôr um ator com tanto nome no papel desta personagem diz-me que esta personagem vai mesmo acabar por ter um papel muito importante no filme do Venom. E como nós já tínhamos falado disto há algum tempo, eu sou da opinião que
estar a introduzir um filme do Venom sem introduzir o Venom antes e começar já a meter o Carnage ali pelo meio, são demasiadas coisas novas para estar a fazer ao mesmo tempo para que o filme funcione bem. Olha, esta notícia barra rumor, para mim, já mostrou o filme todo. Portanto, basicamente, o que é que vai acontecer? O Daniel agora vai explicar o que é que vai acontecer no filme. Explica, Daniel, as pessoas querem saber. Portanto, basicamente, cai um meteorito, ou uma rocha, ou o que seja, ou até seja criado em laboratório, mas pronto, a simbiose aparece, ok? Mas não é só o Eddie Brock, ou Brooke, que fica infectado. Uma ou outra pessoa qualquer, neste caso a personagem do Woody Harrelson, também é infectada pela simbiose. Acontece que esta personagem do Woody Harrelson poderá ser um psicopata ou um assassino em série também. Eles podem ir pela BD, não é? E a simbiose cria uma personagem muito mais violenta, que é o Carnage. Ao passo que, com o Eddie Brock, apesar de ser uma personagem conturbada, é mais pé no chão, e então cria o Venom, que é violento sim, mas não tanto como o Carnage. E o que é que vai acontecer? O Carnage vai semear o terror e o Venom vai em salvamento da população, e é isto o filme. Gostaste? E antes disso, o Carnage... Não, espera. O Eddie Brock é controlado pelo Venom, mata algumas pessoas acidentalmente, mas depois entra no trajeto para tentar controlar-se. Enquanto isso, o Carnage está a matar pessoas em Barda, e o Venom começa a ser culpado pelos crimes dele. E então o Venom tem de ir atrás do Carnage para o parar e para limpar o seu próprio nome. Pelo meio. Isto aqui soa-te bem. Não. É muito previsível. Sobretudo se tirares ali para o meio o Homem-Aranha do Tom Holland, que eu não faço ideia como é que ele encaixa nesta história. É assim, a especulação, agora estamos a entrar no mundo da especulação, ok? Portanto, a especulação, os rumores, não é rumor, são teorias, ok? As teorias dizem que nós vamos ver o Tom Holland como o Homem-Aranha, mas apenas não vai ser uma personagem presente, portanto, é muito de cenário, ok? O que estas teorias dizem e que vão contra a minha teoria para o filme é que o Fato, como na BD, o Fato vai ser infectado pelo simbiose, e depois o Peter Parker descarta o Fato, portanto joga o Fato fora, e depois o Eddie Brock encontra o Fato e toma para ele o manto de Homem-Aranha, que neste caso não é Homem-Aranha, é o Venom. Portanto, é daí que é infectado. Portanto, isto é a especulação. Poderá ser, poderá não ser. Agora, sabemos que o Tom Holland está no filme e sabemos que não é um papel de destaque. Portanto, poderá ser isto, quem sabe. Voltando aqui voltando a uma conversa, e já tivemos um porradão de vezes, que é a presença do Tom Holland nisto, de que maneira é que o liga ao universo mais expandido do MCU. Achas que existe alguma possibilidade da simbiose vir com o Tom Holland do espaço, sabendo nós agora que o Tom Holland, que o Homem-Aranha de facto vai para o espaço na Guerra do Infinito? Faz sentido. Porque agora, isso acontece na banda desenhada. Pois é, sim, eu acho que é mesmo da Guerra do Infinito. Não é da Guerra do Infinito, é das Secret Wars, se não me engano. Exatamente, é a Guerra Secreta. Exato. É isso mesmo, é da Guerra Secreta. Portanto, sim, ele quando volta para a Terra traz a simbiose com ele. Mas sim, é assim, faz sentido. Nós é que não sabemos que raio de acordo é este entre a Sony e a Marvel, percebes? Pode ser um acordo do tipo, ok, o Tom Holland é o Homem-Aranha na Marvel, mas nós também queremos fazer os nossos filmes e queremos que
que o Tom Holland apareça nos filmes. E o Homem-Aranha também apareça nos filmes, Sim. percebes? E não tanto pertencer ao MCU. Se realmente pertencerem ao MCU e fazerem de facto parte da narrativa, faz muito sentido que assim seja. Senão também é muito fácil, tá a ver? Pode ser tipo algo do tipo o Peter Parker está tipo a andar do nada e uma cena viscosa prende-se no fato, ele não consegue tirar a cena viscosa do fato e abandona o fato. Tipo, faz ligação com o MCU e não faz ligação com o MCU, tipo, é algo isolado. Sim, percebes? sim, estou a ver. Ora, continuando aqui para MCU, vamos continuar no MCU. Muitos fãs estavam preocupados com o futuro do Doutor Estranho, porque nunca mais se ouviu falar de um segundo filme. Porque nós sabemos que na Marvel os heróis são construídos em trilogias, portanto são sempre trilogias, mas até hoje nós ainda não tínhamos ouvido falar do segundo filme. Mas agora o argumentista do primeiro filme, e que pelos vistos está também a desenvolver ideias para a sequela, veio falar um pouco sobre o que é que lhe vai na cabeça, digamos assim. Portanto, o Baron Mordo, que no final do filme nós vimos que se vai tornar no vilão que ele é na banda desenhada, portanto ele vai continuar a ser, não digo, portanto, o argumentista não diz que vai ser o vilão central do segundo filme, mas vai andar por ali. O que o argumentista quer trazer para a sequela é o Nightmare, que em português é mesmo Pesadelo, não sei. Não. Qual é o nome dele em português. Não sei se sequer esta personagem, quer dizer, deve ter um nome, mas... Não, Pesadelo, é isso mesmo. Portanto, lá está, pronto. É Pesadelo. Isto é muito interessante. O Pesadelo é uma personagem super interessante na banda desenhada e vai trazer aqui um bocado da parte do horror da Marvel que ainda não entrou nos filmes. Eu, como fã que sou de Blade, e como Blade voltou para a Marvel há uns anos atrás, aqui a minha mente começou a pensar, então espera aí, o Pesadelo está no filme, com o Pesadelo pode ser introduzido o Blade, e com o Blade, e introduzindo o Blade, podemos ver filmes do Blade no MCU. Epá, portanto, eu já daí gosto muito da ideia. Eu concordo, acho que lá está, nós já falámos disto também várias vezes, como o género de super-heróis já é mais um metagénero dentro do qual tu fazes filmes de outros géneros que por acaso são como super-heróis, e o Scott Derrickson é um realizador clássico de filmes de terror. O primeiro Doctor Strange já teve alguns elementozinhos de terror lá pelo meio, não era a coisa mais óbvia de sempre, não se podia sequer dizer que fosse um filme de terror, mas já começava a dar uns passinhos nessa direção. Eu acho que a introdução deste vilão do Pesadelo é, tal e qual como tu disseste, um passo claro na direção do cinema de terror. Esta personagem é muito gira. Eu não conhecia bem esta personagem, fui ler um bocadinho acerca dela antes de começarmos aqui o programa, mas basicamente ele é uma mistura de Freddy Krueger com o Sandman da banda desenhada Sandman da DC, que é o mestre dos sonhos, é a figura que controla e rege o mundo dos sonhos para onde os humanos vão quando adormecem para sonharem. Só que neste caso, enquanto que essa personagem do Sandman da DC é uma personagem benévola, o Nightmare é uma personagem maléfica, no sentido de que ele, apesar de estar a reger esse mundo dos sonhos, está lá para torturar os humanos que vão para lá com os pesadelos. Isto dá pano para mangas, dá espaço para imensa bizarria, para cenas muito estranhas, para pôr o Doutor Estranho em situações muito, muito, muito assustadoras. E eu acho que tens toda a razão. Acho que este entrar para o mundo do terror vai abrir, tal e qual como os Guardiões da Galáxia abrem as portas para um universo cósmico,
o Doutor Estranho está a abrir portas para um universo de terror, e daí podem entrar todas as outras personagens de terror, incluindo o Blade. Exato, porque pensa assim, porque, não tá, agora, nós no episódio anterior falámos dos adiamentos dos filmes dos X-Men. E pronto, infelizmente, porque nós portanto, poderíamos ter incluído isso no episódio, há montes de pessoal a teorizar que esses adiamentos não são porque realmente se passa algo nos filmes, mas sim porque a Marvel já está a pôr a mão nos filmes. Portanto, os filmes vão ser alterados para se ligarem ao MCU. Ok? Portanto, é isso. E que é interessante. Eu, como fã, não gostava que isso acontecesse, porque gostava que quando os X-Men fossem introduzidos no MCU, tipo, tivessem uma página em branco. Não tivessem nenhuma bagagem. Ok? Apesar de eu compreender que, se realmente for isso que está a acontecer, faz muito sentido, tipo, a Marvel aproveitar os atores que já estão nos X-Men, não é? Portanto, faz muito sentido. O Blade, a introduzir o Blade, é muito fácil. Porque o Blade, porque assim, pode haver vampiros no mundo, mas ninguém sabe, porque ninguém sabe que os vampiros existem, não é? Eles são muito reclusos, são muito secretos, portanto faz todo o sentido. E o Blade pode ser alguém que anda ali a matar vampiros e ninguém sabe, não é? E de repente abre-se uma fenda para uma outra dimensão e aparece o Nightmare. E sei lá, tipo, pode haver ali alguma ligação com alguns vampiros ou isso, e o Blade aparece na equação. E aí o Blade mostra-se ao mundo, não é? Portanto, lá está, eu acho que é muito fácil. Também pode haver aqui uma outra ligação com Agents of S.H.I.E.L.D. que nós havemos de discutir isto aqui, nós havemos de discutir isto em algum programa. Eu acho que Agents of S.H.I.E.L.D. não pertence à MCU há muito tempo, mas atualmente em Agents of S.H.I.E.L.D. existe uma dimensão que é a dimensão negra ou a dimensão do pesadelo, não sei qual foi o nome que eles deram àquela dimensão. E pode muito bem ser dessa dimensão que veio o Nightmare. Olha, isso é uma excelente... Não tinha pensado nada disso, mas sim, de facto, neste momento o grande problema que eles têm estado a resolver é aquele portal interdimensional para o que eles chamaram a dimensão do medo, que é, se calhar, o pior nome que eles inventaram na série toda a vez. Mas sim, mas faz muito sentido com isso que estás a dizer. Isso é muito agir, não tinha pensado nisso, mas de facto está aí a porta toda. Até porque o Nightmare, se eu não me engano, o Pesadelo, esta personagem que eles vão introduzir agora como vilão do Doutor Estranho 2, o Pesadelo também é um vilão do Ghost Rider. Se eu não me engano. Eles também já andaram à bulha um com o outro. Exato. Sim, poderá ser. É assim, o Ghost Rider foi... Porque assim, os departamentos de filmes e televisão da Marvel separaram-se depois da Era de Ultron. Portanto, eles não têm ligação. Apesar de pertencerem teoricamente ao mesmo universo cinematográfico, não há qualquer ligação. No entanto, eu duvido muito que eles possam usar personagens como querem. E acho que o Kevin Feige tem que alterar, ok, vocês podem usar o Ghost Rider porque nós não temos intenção de usar o Ghost Rider, percebes? No entanto, se eles realmente vão descartar completamente o Agents of S.H.I.E.L.D., percebes? Eles podem muito bem introduzir o Ghost Rider no cinema. E realmente faria também sentido introduzir com o Nightmare. Sim, concordo. Avançando aqui para a nossa última notícia. A máquina de fazer dinheiro, que é o George R.R. Martin, obviamente o autor de Game of Thrones, aparentemente não, tem claramente mais uma das suas obras a ser adaptada para o ecrã. Estou a falar do romance ou curta, não sei se é uma curta, se é um pequeno romance. É tipo, eles chamam novela, chamado tipo Night Flyers. Night Flyers, que foi publicado pela primeira vez em 1987, está a ser agora adaptado para uma série da Netflix,
E temos o primeiro teaser. Agora, Yeah. eu vi o teaser e, para além disto sugerir a ideia de uma história de terror passada no espaço, não há nada de particularmente mais específico aqui. Não sei, viste aqui alguma coisa que eu não vi? Opa, é assim, portanto, na América vai ser distribuída pelo Sci-Fi, no resto do mundo pela Netflix, o que é bom para nós. Vamos poder ver. Eu duvido que vá ser todo ao mesmo tempo, porque temos aqui a Sci-Fi envolvida, mas pelo menos vamos poder, todas as semanas, vai estar na Netflix um episódio. É assim, isto é um teaser, meu. Isto tem menos de 40 segundos, portanto, do que se viu, parece que vai ter ali bom gore, bom sangue. Eu gosto de sangue, gosto de gore. Pode remeter muito a Alien, não sei, depende da atmosfera, porque o teaser não mostrou muito que atmosfera é que vai ter a série, mas parece que vai ser uma série com muito sangue, com violência, com terror. É assim, eu gostei do que vi, meu, eu gostei do que vi, não me pareceu genérico, não me pareceu algo mastigado, pareceu-me algo fixe e estou entusiasmado para ver, mesmo. Sabes que a mim pareceu-me precisamente genérico. Como tu disseste, o trailer é muito pequenino e não haveria muito espaço sequer para introduzirem muitos elementos que diferenciassem isto de tudo o resto. Mas honestamente o que eu vi ali foi uma série de terror, foi uma série de terror espacial onde podes encaixar qualquer pormenor que queiras, qualquer género de tom que queiras. Aqui, este trailer, da maneira como nos é mostrado, dá para tudo. Dá para ser uma coisa estilo dá para ser uma coisa estilo Aliens, dá para ser uma coisa estilo Event Horizon. Portanto, eu gosto do J.R.R. Martin, gosto muito da maneira como ele constrói histórias, não tenho dúvida nenhuma que a história original é muito boa, mas honestamente, como teaser, este teaser falha, porque não há nada neste teaser que me deixe intrigado para ver mais. Ok. Opa, é assim, eu não li o livro, confesso, ou o conto, neste caso isto é um conto. Eu também não li. Vi o filme de 87, sim. que é mauzinho, Okay. é mauzinho. Mas é muito tem muitas semelhanças com o Event Horizon, tu agora referiste. Tem mesmo muitas semelhanças. As temáticas são as mesmas, a história é muito parecida. Portanto, tendo isso em conta, eu não sei o que é que vai ser aqui desta série, porque se eles vão se focar apenas no conto, isto aqui só pode ser uma minissérie, né? Eles não vão conseguir desenvolver mais do que esta temporada. Se realmente eles vão expandir o universo, eles podem ir para muitos lados, percebes? Mas pronto, lá está. Assim, eu compreendo que seja genérico, e é muito genérico, é muito curto, mas a mim intrigou-me. Ok, estou aqui a ver que a história original faz parte de uma coleção de histórias, portanto isto se calhar até dá para mais. Sim, é assim, a história foi primeiramente publicada à parte, portanto foi um conto isolado, depois foi publicado num livro com vários contos, ok? Mas a questão é que, e a série pode ir nesse caminho, é que o Night Flyers está inserido num universo onde muitos outros contos do J.R.R. Martin também se passam. Apesar de não terem ligação, percebes? Okay. Mas fazem parte do mesmo universo. Portanto, eles podem muito bem começar em Night Flyers e pegar nos outros contos todos e tentar ligá-los. E realmente ficaria algo interessante se realmente eles fizessem isso. Sim, isto dava para esta premissa e o facto destas coisas estarem a acontecer desta maneira, dava para mais uma série de antologia, que aparentemente agora é o que está a dar. Exatamente, sim, faria sentido. Mas pronto, por esta semana ficamos por aqui. Para a semana há mais notícias. Bom fim de semana para vocês todos. Gui, grande abraço e vemos para a semana, pessoal. Tchau. Um abraço para ti, Daniel. Um grande abraço a toda a gente. Bom fim de semana.